Olá, sou Marilena Grolli, titular da cadeira número 10 da Academia Feminina de Letras e Artes do Mato Grosso do Sul. Venho aqui me apresentar para vocês, dizer onde nasci, contar um pouco mais sobre a minha história. Acho que é um momento especial de nós falarmos para outras pessoas quem nós somos, as nossas raízes, o que nos trouxe aonde nós chegamos. Eu nasci em Cáceres, no Mato Grosso. Meu pai faleceu, eu tinha 1 ano e meio, e por questões de brigas pessoais, por questões de terras, que na época era algo muito comum, minha mãe e meus irmãos, nós viemos meio que fugidos por causa dessas questões de violências para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sem conhecer ninguém, uma situação muito complicada na época, inclusive por essa questão financeira. E aqui a minha mãe conseguiu se estabelecer, e eu digo que eu nasci em Cáceres, mas eu sou campograndense porque vim para cá muito pequena. E aqui, diante de tantas dificuldades, eu acho que tudo isso fez eu ter esse caráter que eu tenho, essa força que eu tenho, essa garra que eu tenho. Desde pequenininha, desde 9 anos de idade, eu tive que trabalhar de doméstica para ajudar minha mãe a sustentar meus irmãos. Cheguei a cuidar carro na feira, cheguei a catar verdura no Ceasa. Então tem uma história de vivência nas ruas desde os 4 anos de idade até os meus 10 anos de idade, chegando a dormir em tapume. E nada disso me envergonha, pelo contrário, isso faz parte da minha história, isso faz parte de o que foi preciso para construir a pessoa forte e guerreira que eu sou hoje. E isso também é algo que está muito enraizado em mim. Aí várias pessoas me perguntam por que você gosta tanto do movimento hip hop, por que você gosta tanto de estar na rua grafitando, de estar ouvindo o morador de rua, de estar podendo contribuir nessa questão social, porque contribuíram comigo desde a minha infância muito nesses projetos sociais. Eu era uma criança assídua frequentadora dos projetos sociais que aconteciam na época no meu bairro, no Monte Castelo, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aqueles projetos, eu falo que me salvaram, de repente me livraram de ir para um caminho que me foi oferecido na época de rua, que não era interessante para que eu tivesse esses meus sonhos conquistados que eu tenho hoje. Então eu sou essa pessoa que passou por tudo isso e que hoje faz parte da Academia Feminina de Letras e Artes do Mato Grosso do Sul, e que é sim, né, isso é uma coisa que eu falo com mérito, e que é sim merecedora de ser exemplo, de ser paradigma para outras crianças, de mostrar que existe possibilidade de sonho, e isso é muito importante. Através da minha expressão artística, que foi algo que surgiu na época da minha infância, apesar de não ter nenhum modelo dentro da minha casa que fosse ligado à área da cultura, não sabia nem o que significava cultura, desde criança. Agora o porquê, não me pergunte, que realmente eu não sei dizer, mas eu sempre gostei de representar através de figuras coisas que eu sentia. Às vezes eu desenhava monstros que estavam na minha cabeça. Muito inspirado, muito inspirador para mim eram os gibis da Turma da Mônica, porque eu sempre gostei muito. Então eu tentava ficar reproduzindo Cebolinha, Magali, aqueles personagens que eu achava tão interessante, né? Aquela desconstrução, aquele figurativo tão interessante. Então ali começou a artista visual, né, internacional Marilena Grolli, construir a história dela, mesmo sem saber o que era aquilo. Era uma coisa muito instintiva para mim, porque eu não tinha nenhum modelo próximo de mim que me dissesse que eu poderia ser artista, o que era ser arte, o que era cultura, que a cultura resgatava. O que tinha muito próximo a mim era o convívio com os irmãos da igreja. Na época eu fazia parte da Assembleia de Deus, uma igreja, e eu gostava de cantar com uma amiga minha cantora, que hoje ela é uma cantora muito famosa, que é a Marta Cell, que era minha melhor amiga, a gente cresceu juntas desde 3 anos. Então o que eu gostava na infância foi algo que foi para longe de mim, né? Que eu achava que eu ia ser cantora, porque eu gostava de cantar na igreja, e acabou que os desenhos foram muito mais fortes. É uma forma que eu achei para me expressar, inclusive quando houve um momento muito trágico na minha vida, que foi vários momentos, na verdade, né? 3 assassinatos trágicos de 3 irmãos meus, que foi algo assim inimaginável a dor que eu senti. Eu consegui expressar essa dor através das minhas pinturas, e nasceu minha primeira série, que foi Os Tormentos, né? E foi muito importante
eu representar aquela minha dor nas artes, porque quando você se expressa através da sua arte, de repente você deixa de tentar fazer coisas que não são, de repente, espelho para outras pessoas. E a intenção do artista, eu creio que é ser um espelho positivo, é ser algo que as pessoas queiram se espelhar e não estar num patamar intocável, sabe, de estrelismo, de maior, de um brilho maior que as outras pessoas. Eu acho que pelo contrário, é tudo nivelado no momento contemporâneo. Eu penso que é isso, é que é todo mundo na mesma linha, de mão dada, ajudando um ao outro a fazer a diferença. Então eu acho que ser artista é isso. Ser artista é você olhar o outro no olho e você se identificar com o olho e você ficar feliz sim quando a sua arte conversa, quando a sua arte possibilita algum tipo de reflexão crítica, política, de amor, de vivência no meio, seja qual for, porque a arte ela conversa com as pessoas de acordo com o meio daquela pessoa. Então não é preciso ser um intelectual para você ter um diálogo com a arte. É preciso você ser um ser humano. Então eu acho que isso é você nivelar. É você mostrar que a arte ela tá aí para contribuir de várias formas nessa questão social, sabe? Nessa questão que está tão em falta hoje em dia, que é o amor universal entre as pessoas, né? As pessoas estão esquecendo que é ser humano, e nesse momento de pandemia, que foi algo que nós não imaginávamos que ia chegar uma questão mundial dessa forma, muito se perdeu o amor, muito se perdeu o olhar pelo outro. Todo mundo começou a olhar para o próprio umbigo, esqueceu que o outro estava passando fome, que a economia caiu, que o outro estava morrendo do nosso lado. E o que cabia a mim enquanto artista, o que cabia a cada um enquanto pessoa, enquanto ser humano, né? Enquanto viver em sociedade para fazer a diferença na vida do seu irmão, do seu próximo. Então eu creio que a Academia Feminina de Letras e Artes do Mato Grosso do Sul, através dessas mulheres que, assim como eu tenho a minha história, cada uma tem uma história riquíssima, né, de luta, de construção social, de exemplo, de mãe, de mulher, sabe, de guerreira. Então eu acredito que essa academia é uma fonte de inspiração constante e é algo que é eterno, e eu tenho muita alegria e muita honra de fazer parte dessa academia e ter essa minha história para estar compartilhando com todos vocês. Sobre a minha formação, desde criança, eu sempre, apesar de ter muitas dificuldades financeiras em relação a não conseguir ter um material, sabe, interessante, que a maioria das crianças tinha, um lápis de cor, uma canetinha, algo que era muito simples. Eu não conseguia ter isso por questões financeiras, porque a minha mãe viúva, trabalhando de varrer rua, e muita pobreza extrema realmente, né? Tanto é que a minha mochila era um saco de arroz de 5 quilos. Eu cortava e ali dentro eu colocava meu caderninho que eu ganhava da escola e ia estudar. Mas eu gostava de estudar. Eu tinha muita dificuldade de aprendizado mesmo na época. Por causa, eu acredito que essa questão de ter vivido na rua e de ter um desligamento mesmo, de direcionamento de aprendizado, talvez por questão de não ter nenhum modelo, nenhum paradigma muito próximo a mim em relação aos estudos. Mas eu tinha um foco. Eu acho que por essa vivência nos projetos, tinham várias pessoas nos projetos sociais, por isso que eu amo tanto projeto social, que sempre estava falando que era possível, que o estudo era algo importante. E eu comecei a colocar isso na minha cabeça. O estudo vai construir algo legal para mim. Desde os 10 aninhos de idade até os meus 17 eu trabalhei de doméstica. Criança de 9 anos de idade, fazendo situações assim que de repente não é interessante para a criança, mas na época a criança não é racional, e isso é uma coisa muito interessante, ela é muito sensível. Então tudo que eu passei na minha infância, na época da infância para mim, pô, legal. E depois, a partir dos 13 anos que você começa o racional a focar, e você vê que não é um ambiente legal para a criança, que não é legal que a criança tenha que passar por isso. Então meu sonho sempre foi ter a oportunidade de fazer uma faculdade.
mas para mim na época era algo muito impensável. Como assim? Eu, uma criança tão pobre, uma criança sem nenhuma possibilidade, vou ousar sonhar em fazer uma faculdade. Se na época ninguém do meu convívio, nem da escola, sonhava em fazer uma faculdade. Há muitas poucas pessoas que pensavam em fazer uma faculdade. Para quem está estranhando na época, hoje eu tenho já 48 anos de idade, então por isso que eu falo na época, né? Tem um certo tempo. E quando apareceu essa oportunidade de pensar em algo melhor, eu queria parar de trabalhar de doméstica, parar de trabalhar no balcão da padaria, que foi meus primeiros serviços, e ter um sonho a mais. E para um sonho a mais eu comecei a fazer um curso de enfermagem. E na época da enfermagem, trabalhei por 9 anos na Santa Casa, mas durante a época que eu trabalhava na Santa Casa, eu comecei a trabalhar à noite para poder prestar o meu vestibular, que para mim a única possibilidade, eu não tinha escolha, eu não conseguiria pagar uma faculdade particular. Resolvi tentar prestar o vestibular na Federal. Estudei malucamente, assim, intensamente vários dias, porque eu acreditava naquele meu sonho. E por um milagre, ou por Deus, pelo meu esforço, eu consegui sim entrar no meu curso, que era o meu sonho, que foi no curso de Artes Visuais da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E para mim foi uma gratificação imensa, e aquilo parecia que era um mundo mágico para mim. Apesar de eu não ter material artístico, para vocês terem uma ideia, eu pegava tinta latex, que meu irmão era pintor, sobrava, misturava com xadrez, colocava em garrafa dessas garrafas de 2 litros de refrigerante e levava para a escola para pintar. Então o meu material não tinha qualidade, mas a minha expressão tinha, a minha força tinha. Tanto é que várias pessoas que trabalhavam com tinta importada, que tinham condições financeiras, o meu trabalho era mais elogiado, era pintado com tinta latex. Então eu falo assim, quando algo é seu, então não tem o porquê você não querer contribuir e ajudar com o outro, porque o que é seu está reservado e ninguém tira. E o meu destino, eu creio que estava ali predestinado. E quando eu consegui concluir a minha faculdade, já trabalhava de enfermagem na Santa Casa a noite toda e estudava em período integral na Universidade Federal. Dormia nos intervalos e era assim, um período meio difícil, bem cansativo, mas eu queria muito aquilo, então eu lutei muito para conseguir. Quando terminei o curso na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, eu senti que eu precisava de algo mais. E um grupo de amigas minhas, umas 6 amigas lá da faculdade, falou: Groli, nós vamos fazer um curso de especialização em artes visuais. Eu perguntei quando? Isso assim, a formatura tinha sido uma semana. Semana que vem a gente começa. Eu falei, meu Deus, emendar. Depois de tudo isso, eu falei, eu vou junto. E nisso foi mais 2 anos de estudo, fazendo a minha especialização em arte na educação escolar, e foi uma experiência muito importante para mim, muito especial e que me acrescentou. Então hoje eu sou especialista em artes visuais, eu sou gestora de artes visuais do Mato Grosso do Sul, concursada há 17 anos por mérito, e sou titular da cadeira número 10 da Academia Feminina de Letras e Artes do Mato Grosso do Sul. Sou artista, sou da periferia, sou grafiteira com muito orgulho, sou uma pessoa como todo mundo, então todo mundo pode sonhar que é possível, foi possível para mim, foi possível para várias pessoas que saíram lá de uma situação parecida com a minha e que hoje tem uma história muito linda de conquista. Então é isso. Em relação à minha arte, o poder transformador que a minha arte fez e faz na minha vida é muito claro, é muito notório, né? Sem a minha arte, com certeza eu não seria a pessoa que eu sou hoje, porque poder me expressar desde a infância, né? Desde a infância, quando eu não tinha outras possibilidades, né? De repente estrutural, mas eu tinha muito amor na minha casa. Minha mãe foi uma pessoa é uma pessoa que eu amo intensamente, que me foi um exemplo de uma mulher guerreira, verdadeira, lutadora, sempre trabalhava de varrer rua de sol a sol para alimentar seus filhos. Eu tentava ajudar da forma que eu conseguia, que é cuidando do carro, que é engraxando o sapato,
que é de repente catando uma verdura no Ceasa, mas eu acho que é isso. Essa educação que a minha mãe me deu, de estar junto, lado a lado, lutando, foi muito importante na época. Não sei se nesse momento contemporâneo seria, né? As coisas, elas não são estáticas, as coisas, elas mudam. Nós, artistas, temos fases. Então, naquele momento, para mim, foi importante passar por tudo aquilo. Para uma criança de hoje, ela nem conseguiria passar pelo que a gente passou naquela época. Então, são meios e meios, fases e fases. Então, por isso é tão importante um grupo de pessoas pensantes, né? Que refletem, que dialogam e que tentam juntas, né? Estou citando aqui a Academia Feminina com as nossas 40 mulheres pensantes e que tentam juntas fazer a diferença. Se você fizer a diferença na vida de uma pessoa, você está mudando o mundo, né? Porque uma pessoa pode mudar o mundo, como nós já temos vários ícones na história aí de uma pessoa que mudou literalmente o mundo. Então, isso é possível. E a minha arte, ela faz parte de quem eu sou, não tem como separar. Não tem como separar a Groli da arte da Groli. É uma pessoa só, é um ser só. Então, quando eu posso me expressar, eu consigo ser feliz. Eu consigo comunicar, eu consigo dialogar. Para vocês terem uma ideia, se eu passar uma semana sem produzir algo, ou sem sentar e de repente, mesmo não estando produzindo, tá olhando a minha arte, tá conversando com ela, é algo muito mágico e muito interessante. Por isso existe essa questão assim, nossa, todo artista é meio louco. Eu converso com as minhas plantas, eu converso com as minhas obras. Então, assim, é algo muito pessoal meu. Eu falo que o artista, ele vê o mundo de uma outra forma. Ele não vê simplesmente uma bola no canto. Através daquela bola, ele pode imaginar várias situações. De repente, aquela bola, ela pode virar a lua, ela pode virar um planeta, ela pode, sei lá, tá saindo algumas flores. A gente começa a viajar nesse mundo surreal, que é algo muito importante nesse processo construtivo. Então, a minha arte, ela é simplesmente isso. A minha arte sou quem eu sou e faz parte de mim. Um grande artista, né, apesar de não fazer parte, né, não nasceu no nosso país, mas um grande artista que é responsável, né, por eu ser a artista que eu sou, que eu considero assim a pessoa que eu mais admirei e admiro, né, na história da arte e na história mesmo. Eu nem vou me referir a pessoas próximas a mim, que tem várias pessoas que eu admiro, mas a essa pessoa, porque é a primeira pessoa que me vem na cabeça quando me vem essa questão, quem é a sua fonte de inspiração? Edvard Munch, que foi o norueguês, né, nossa, um dos mestres da história da arte, né, um dos quadros dele mais famoso é o Grito, né, e a identificação que eu tive de imediato com o Edvard Munch foi justamente ele ser um dos expressionistas mais importantes do mundo, e essa expressão, aquela pincelada nervosa, raivosa, algo ácido, né? E eu me identificava muito na época porque era um período que eu tinha os meus medos, os meus tormentos internos, então eu me identifiquei muito com esse artista, me identifico com ele até hoje, e através de Edvard Munch eu consegui colocar os meus tormentos para fora, que foi na época que começou a nascer a minha série dos tormentos, que eram zumbis, que eram demônios, tudo em tom de cinza, de marrom, terrosos, que era algo que eu precisava realmente colocar para fora, né? E hoje várias pessoas que me conhecem falam, Groli, quando sabem, né, quando conhecem a minha história, falam, Groli, como foi importante você criar aquela série, né? Porque é algo que de repente possibilitou abrir meus horizontes, né? Abrir a forma que eu via o mundo, porque o meu mundo era muito fechado naquele sofrimento absurdo, de revolta, de dor intensa. Então, Edvard Munch é ainda a minha grande fonte de inspiração. Para quem tiver curiosidade, vale a pena conhecer um pouco mais sobre esse grande mestre da história da arte. A minha arte, ela contribui para o meu estado, para o meu país e para alguns outros países que eu já tive a oportunidade de visitar e de fazer a minha arte, porque
A minha arte, nesse sentido que eu estou falando agora, é a arte urbana. Porque eu creio que a arte urbana é o processo mais democrático e mais verdadeiro da doação do artista. Porque ele faz aquela obra sem o intuito de ter um retorno financeiro. Ele vai fazer um rolê em qualquer lugar, ou na periferia, ou no centro, ou em qualquer lugar, porque a arte ela não tem preconceito de espaço, de faixa etária, de valor financeiro, de nada disso. Ele faz por necessidade. E você passar e ver uma obra de arte a céu aberto, isso é maravilhoso, né? Você pensar que a arte era algo que era restrito à galeria, a um público específico, né? Que às vezes nem ia de repente lá por causa da arte, mas ia por questão de status, né? Olha, eu frequento esse ambiente. A gente sabe que na sociedade existe sim muita hipocrisia relacionada a essa questão artística. Então, a partir do momento que o artista vai lá no sol quente, né, investe o seu dinheiro para comprar o material e vai lá fazer uma arte na rua para todo mundo, para quem é pobre, para quem é rico, para quem é criança, para quem é velho, para quem é morador de rua, para quem não, para todo mundo. Isso é lindo, gente. Isso é a doação mais verdadeira e mais importante que pode existir. Então, a minha contribuição, não só das artes visuais, de vários suportes, que eu também sou ceramista, das telas, as milhares de telas, eu falo milhares mesmo, que eu devo ter mais de 4.000 telas pintadas que eu tenho, e as minhas centenas de grafites que eu tenho esparramado por aí, com certeza fazem a diferença e contribuem muito para a sociedade como um todo. Eu já tive vários depoimentos de pessoas que falam: Groli, hoje eu passando ali na Calógeras, eu tenho um grafite grande ali na Calógeras, na parede de uma celaria, que já tem mais de 17 anos que eu fiz. Sempre que eu passo ali, que é meu caminho, eu olho a sua arte, o meu dia fica mais feliz, logo cedo. Então, assim, esse é um dos exemplos das coisas lindas que eu ouço devido à minha arte. Então, isso é algo que é verdade, que é real. A minha arte, ela contribui, sim, muito para o meu estado, e muito me orgulha, né, por dezenas de vezes ter tido o prazer de representar o meu estado, não a minha cidade, o meu estado, não só no país, mas fora do país também. Então, a minha arte é especial, é parte de quem eu sou, é minha representação, e ela está nas ruas para contribuir, sim, e para fazer a diferença. Isso é arte grafite, é uma doação verdadeira e é uma doação acessível a todas as pessoas. O artista de verdade, ele precisa se expressar. Ele tem essa necessidade, eu digo que orgânica, é algo que nasce com ele. Então, ele não necessita ter uma questão de repente direcionada, uma questão comercial, é algo que é dele. Eu me expresso, sempre existem termos técnicos, né, que nós usamos para estar dizendo o que é a nossa arte. Embora eu não acredite muito nisso, eu acredito que a arte ela é muito subjetiva, ela é muito maior que um termo técnico que tenta descrever ou que tenta conceituar uma arte. Eu acho que pela força que a arte tem. Mas o termo que eu encaixo a minha expressão visual é cartoon contemporâneo. Porque quem conhece os meus trabalhos já observa que é quase como se a minha arte tentasse contar histórias. Parece que aquela cena que eu estou mostrando, ela vai ter uma sequência. É uma historinha que tem uma sequência. Então, cada pessoa ela vai criar o seu conceitual, a sua reflexão e dar sequência à sua própria história observando o meu trabalho. Então, essa linha do cartão contemporâneo, que é o desenho estilizado, ou seja, você deformar, você vê que os meus personagens, eu já batizei de capengas, né? Um tem uma orelha maior, outro tem uma orelha pequena. O olho não precisa ter simetria, né? Essa coisa do racional é algo que me incomoda, então eu tento sempre o estilizar da figura, o deformar das formas. Se de repente eu estou pintando e uma gota cai aqui, aí eu passo a mão e mancho mais, que aquilo era para estar ali. Então eu acredito muito na sensibilidade da arte. Então, tanto é que os meus grafites, a maioria dos grafiteiros fazem esboços do que vão fazer
eu não faço, eu chego lá, olho o muro e já imagino na hora o que aquele muro está me pedindo, e eu falo que o meu suporte, ele conversa comigo e ele me diz o que ele quer ser. Porque a partir do momento que você joga uma arte em qualquer tipo de suporte, né, independente de ser um muro, você está agregando um valor. De repente aquele espaço que não era visto, que as pessoas, quando tem uma obra de arte, elas viram para olhar. Então é isso. E um muro em branco, ele é só um muro em branco. As pessoas não vão virar para olhar o muro em branco. E a arte, ela tem esse poder transformador. É isso. Eu trabalho com variadas técnicas de criação. Eu sempre digo que a minha técnica é mista, porque eu não me prendo. Eu acho que ainda existe vários meios de produzir minha arte que eu ainda vou descobrir. Então eu uso tinta acrílica, eu uso a tinta óleo, eu uso os sprays. Se eu tiver a fim de usar terra, eu uso. Já usei meu próprio sangue várias vezes, inclusive numa peça do meu amigo que já está brilhando lá no céu, do Jair Damasceno. Eu usei o meu sangue para produzir uma obra. Isso na época deu uma polêmica, né? Porque várias pessoas falaram, nossa, a artista usou o próprio sangue, mas para mim era importante naquele momento, tinha toda uma questão conceitual, e o Jair Damasceno, né, ele percebeu isso e usou essa obra para uma das suas peças, que é a peça que a gente pariu. Foi um sucesso, e várias outras também, que eu fiz com ele, três peças bem importantes. A minha arte, ela não tem um limite racional. Por isso que eu falo que a minha arte, ela é mista em todos os sentidos. Eu não me prendo a nada, eu vou muito pelo momento que eu estou fazendo. Eu gosto das assemblagens. O que é assemblagem? É quando você pega de repente um pedaço de madeira que está na rua, ou um objeto qualquer, peça de um motor, e você começa a fazer colagens em qualquer tipo de suporte ou numa tela, né, para que aquilo saia, tenha o efeito 3D. Eu gosto disso também. Eu acho que é importante você usar o que é descartado, você pensar nessa questão ambiental, você salvar sim o meio ambiente. Aí fala assim, nossa, que ridículo, aquela pessoa só fala de meio ambiente. Mas olha o que está acontecendo, isso é algo muito sério, é muito importante. Então isso não é mimimi, não é nada disso. Salvar o meio ambiente é algo importante porque a gente vive aqui no planeta Terra. Então acho que o pouco que a gente consegue fazer, um lixo pequeno que um artista consegue tirar da rua e colocar de repente uma obra de arte, ele está contribuindo. Se você pensa, se os milhares de artistas que existem no mundo resolverem usar um lixo para colocar na sua obra de arte, você pensa as toneladas de lixo que vai sair do nosso planeta. E como diz, né, é a força que é mostrada muito bem na própria natureza, né, a força das formigas. Quando elas se unem, elas conseguem fazer coisas incríveis. Então isso é algo que é muito claro, que é muito real, e é algo que eu tento passar através das minhas obras de arte e através desse misto maravilhoso de mistura de cores, texturas, de massas, de vernizes e de pigmentos. Gosto de criar minha tinta, gosto de usar, de raspar de repente uma rocha. O arenito mesmo é uma rocha maravilhosa. O arenito, ele tem dezenas de cores de arenito aqui dentro do nosso estado. Você raspa aquilo, você consegue criar uma tinta com um efeito lindo, uma tinta natural. Então assim, as possibilidades, elas são infinitas. Tanto é que surgiu lá na época do Homem da Caverna, né? Como ele colocou o espalmado da palma da mão dele lá, usando, né, o carvão, o barro, e aquilo tá lá até hoje, né, para todo mundo olhar as nossas artes rupestres. Então essa representação, ela não foi, ela é, e ela vai ser eterna, né? A arte digital, ela veio para ficar, mas a arte do toque, da pele, de você desenhar, de você parar, de você refletir, ela também é eterna. Ela está aqui para contribuir com as expressões tecnológicas que existem hoje, mas elas não podem ser minimizadas. Elas têm que estar niveladas. Então não existe arte mais importante, não existe arte mais ou menos importante, ou que devam ter um foco maior. Todas as artes são importantes, todas as expressões têm que ser valorizadas. Eu penso que essa questão de aprimorar os nossos conhecimentos, de melhorar
de focar, de direcionar, é algo que está sempre evoluindo. Eu acho que não pode parar nunca, não deve ser estático. Por isso eu sempre disse nas minhas oficinas, em todas as comunidades, escolas e tudo mais, o quanto é importante o estudo, o quanto é importante o processo de formação, porque tudo contribui para o nosso processo evolutivo em relação à nossa arte, evolução em o que você se propôs a fazer. Não precisa ser necessariamente a arte. Eu acho que tudo que você se propõe a fazer, é importante você buscar o conhecimento. Quem fez algo antes, parecido, similar, diferente, a gente não aprende nada sozinho. A gente constrói com as diferenças, a gente constrói a partir de quem fez também. E é claro que tem coisas que a gente inventa, mas eu acho que os modelos, os paradigmas, eles estão aqui para contribuir de alguma forma com o nosso processo. Evolução, construção, foco e dedicação ao que você faz, ao que você escolheu fazer na sua vida. Por isso que é importante você definir o que nessa vida mais te faz feliz. Se é arte, se é ser médico, se é ser advogado, qualquer profissão que você queira fazer, se é ser músico, se é ser alguém da cultura, se é ser um artista. O importante é que a partir do momento que você escolheu o que vai te fazer feliz,